Bom, a gente na aula passada começou a ver as quádricas, né? Então, recordando rapidamente, nós temos nós partimos de uma equação ax2 mais by2 mais c z2 mais alguma coisa em xy mais alguma coisa em yz mais alguma coisa em zx mais dx mais ey mais fz mais g igual a zero. E aí pegamos isso aqui tudo e graças ao teorema espectral nós conseguimos fazer o seguinte: isso aqui é a parte realmente do segundo grau, ela corresponde a uma certa, chamamos x é 1 mais y é 2 mais z é 3, chamamos dessa letra esquisita que eu também não olhei de novo qual é o nome dela, né? E essa parte do segundo grau correspondeu a uma transformação linear aplicada nesse vetor, escalar esse vetor. E aí o teorema espectral nos diz que, quer dizer, sendo essa transformação aqui simétrica, né, a gente conseguiu uma base ortonormal de autovetores. Então a gente conseguiu uma base ε1, ε2, ε3 ortonormal, tal que T de ε1 igual a lambda 1, ε1, T de ε2 igual a lambda 2, ε2, e T de ε3 igual a lambda 3, ε3. O que significa que nessa base, se a gente escrever nessa base, né, escrever o nosso vetor como u ε1 mais v ε2 mais w ε3, quer dizer, a gente pensa assim, o x, y e z estão aqui para representar o vetor na base canônica. Esse mesmo vetor escrito na nova base, ele vai ter coordenadas u, v e w. E aí, essa equação aqui, que corresponderia aos caras que estão no conjunto, que a gente pode pensar assim, os caras estão no conjunto, que a gente está tentando entender, sem somente ser isto aqui, mais essa parte daqui corresponde ao produto escalar por um certo vetor fixo, e aqui tem mais g igual a zero. Então, isso aqui é a equação sem coordenadas. No sistema de coordenadas canônico, a equação é essa. Se a gente colocar o sistema de coordenadas ε1, ε2, ε3, essa parte daqui vira T desse cara vai ser T de U ε1, que vai ser lambda 1 U ε1, mais T de V ε2, como T de ε2 é lambda 2 ε2, aqui a gente vai ter lambda 2 V ε2, e no ε3, lambda 3 V ε3. Isso escalar U ε1 mais V ε2 mais W, né? ε3. Esse vetor aqui vai ter suas coordenadas que vão ser, quer dizer, ele vai ser U0 ε1 mais V0 ε2 mais W0 ε3, o nosso vetor aqui, U ε1 mais V ε2 mais W ε3 mais G igual a zero. Agora, na hora que a gente faz as contas aqui, a gente se beneficia do fato da base ser ortonormal. Então, ε1 escalar ε2, ε2, ε3, ε3, ε1 são zero. Então, isso daqui vai nos dar lambda 1, U2,
mais lambda 2, V2, mais lambda 3, V3, e aqui vai sair, dessa parte daqui vai sair U0U, mais V0V, mais W0W, mais G, igual a zero. Então a gente consegue, aqui é W ao quadrado, né? Então a gente consegue uma nova equação no sistema de coordenadas U e V, que é como se fosse essa equação em x, y, z sem esses termos ruinzinhos aqui. Então a gente pode partir já do seguinte ponto, usando o teorema espectral. Essa equação aqui corresponde a um certo conjunto de vetores. Quer dizer, interpretando que essa equação é o quê? É o conjunto dos vetores do espaço, cujas coordenadas na base canônica satisfazem a essa equação. Como essa equação corresponde a pegar o vetor, aplicar uma transformação linear, multiplicar escalarmente pelo vetor, somar com o produto escalar do vetor por um certo vetor fixo, somar mais um certo número, essa equação aqui pode ser traduzida em outra equação se você adotar outro sistema de coordenadas. Quer dizer, o mesmo conjunto, se você olhar para o mesmo conjunto e olhar para as coordenadas dos pontos do conjunto num outro sistema de coordenadas, quer dizer, mudando a base simplesmente, esse conjunto vai ser caracterizado por uma nova equação envolvendo as coordenadas na nova base, que vai ser uma equação assim. Então, o nosso ponto de partida, eu posso dizer, bom, então apaga tudo isso, né, em vez de ficar botando vetor com letra esquisita, usando... Eu tinha um pouco essa ideia, mas eu não quis arriscar. Então, em vez de ficar usando o Xi maiúsculo, né, então nós temos o Xi é uma letra assim, né, que o minúsculo a gente demora um tempo para aprender a desenhar e o maiúsculo provoca, pelo menos em mim ainda, esse espanto, né? Bom, mas então nós podemos fazer o seguinte, ó, vamos começar pensando assim, já pegamos a base ortonormal de autovetores da transformação e já começamos com a equação assim, né? dx mais EY mais FZ mais G igual a zero. Em seguida, a gente pode pensar na seguinte coisa, né? A gente sabe que pode pegar esse cara, juntar com esse e mais alguma coisa e fazer uma translação, uma mudança de coordenadas, de maneira que esse termo aqui também desapareça. Da mesma forma, pegando esse daqui com esse daqui e mais alguma coisa, o termo por y desaparece. E esse daqui também, com esse daqui e mais alguma coisa, pode desaparecer. Mas para isso a gente precisa que esses três caras sejam diferentes de zero. Então nós analisamos na aula passada os casos justamente em que os três eram diferentes de zero. E aí obtivemos ou um elipsoide ou um paraboloide. E aí o elipsoide, quer dizer, o elipsoide é uma esfera em que você botou três eixos e aí mudou a escala em cada um dos eixos, fez uma mudança diferente. Aí o elipsoide meio que pode até virar um charuto, né? O caso do hiperboloide tem dois hiperboloides, né? O hiperboloide de revolução, tem dois. Você pode pegar a hipérbole assim e rodar. E aí você obtém um cesto de lixo. Aliás, em algum momento, ou eu vou fazer aqui, ou vai cair na prova, é uma propriedade importante, interessante, pelo menos, do hiperboloide, é que ele é uma superfície regrada. Esse hiperboloide assim, você já deve ter visto algum tipo de lixeira
meio assim, ou às vezes usa às vezes em parque em volta da árvore, né? A figura é essa assim, né? O interessante é que essa figura pode ser toda construída com retas. Ela é uma superfície regrada. Por qualquer ponto do hiperboloide de revolução passam duas retas. E aí você pode... tipicamente você pode pegar assim, ó, você pega um círculo, outro círculo, pega um monte de retas, dá uma torcida assim, ele vira essencialmente um hiperboloide. Aí a gente pode demonstrar isso. De qualquer maneira, é um desvio do nosso programa, mas é uma questão interessante. Então tem esse hiperboloide. Tem um outro hiperboloide que corresponde ao seguinte, é pegar a hipérbole assim e girar dessa maneira. Então aí você obtém uma coisa assim, que é um hiperboloide de duas folhas. E claro, tem os casos degenerados. O caso degenerado hiperboloide é um cone. Então agora nós vamos abordar a situação em que um desses A, B ou C é zero. Corresponde a dizer que um dos autovalores, na hora que você faz a matriz da transformação, ela fica lambda 1, porque o A é o lambda 1, o B é o lambda 2 e o C é o lambda 3. Então ela fica uma coisa assim, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pode ser que um deles seja zero. E aí, esse termo, por exemplo, desaparece. Então, vamos imaginar que esse cara daqui desapareceu, mas não os outros dois. Então, se os outros dois não desapareceram, a gente pode juntar esse com esse e tal, mais alguma coisa, esse com esse, e sumir com esses dois aqui. Então, a gente vai ficar com alguma coisa envolvendo x2, né, alguma coisa aqui, A2x2, um B2 y2, e aqui fica mais um FZ mais G igual a zero. Aqui, bom, a gente pode considerar casos distintos. É porque eu posso pegar o AX2 mais DX e escrever assim, CA x2 mais 2D sobre 2AX mais D sobre 2A ao quadrado menos D2 sobre 4A. Aí, isso daqui eu chamo de U ao quadrado. É uma translação, quer dizer, isso aqui é x mais D sobre 2A ao quadrado. Quatro A aqui. Aí é uma mudança de coordenadas, simplesmente mudar a origem de posição, né, fazer uma translação no eixo do x, chamar isso aqui de U, ou de x mesmo. Vou ficar... Então, esse daqui vai ser o meu x agora. Na verdade, por enquanto, deixa isso. E eu não botei o sinal aqui na frente ainda. Esse A eu vou chamar de mais ou menos A2. Tá? Então, isso aqui, e esse cara daqui, eu incorporo nesse termo de cá. Fazendo a mesma coisa com o B e o E, né, vai aparecer uma coisa assim, né? Vou ter um B, Y mais E sobre 2B ao quadrado menos E2 sobre 4B. E aí eu vou chamar isso daqui de Y, na verdade, e esse daqui eu vou incorporar lá no G. Então vai ficar uma coisa assim, x2, y2, esse em Z ficou aqui, né? Ficou um G lá. E, na verdade, eu tenho que analisar a questão dos sinais desses caras. Então,
Vamos começar pensando assim, né? Vamos começar pensando que esse é positivo, e a gente tem uma coisa assim. Na verdade, ó, isso daqui eu também posso engolir, né? Esse cara daqui, eu estou supondo que esse f é diferente de zero. O f igual a zero aqui, eu vou depois fazer o comentário geral, mas o f igual a zero significa que a variável z sumiu. Então eu tenho uma equação de segundo grau em x e y, que no plano dá uma cônica, e o z é qualquer, então eu tenho um cilindro em cima dessa cônica. Então, supondo que o z não sumiu, isso aqui também eu posso fazer f, z mais g sobre f, isso daqui eu também pode ser o meu z, né? Então esse g aqui também pode desaparecer. Então aqui fica fz igual a zero. Então isso aqui vai ser uma coisa assim, fz menos fz igual a 2x2 mais b2 y2. Eu também posso pensar uma coisa, eu posso chamar o fz de z. Aliás, o menos fz de z logo. Então eu posso... aliás, não, tem que ver o sinal aqui, né? Quer dizer, isso aqui pode ser... Como esse f pode ser positivo ou negativo, né? Eu vou botar assim, mais ou menos z, não vai mudar muita coisa, mas... E aqui o A2x2 eu posso chamar AX de x e BY de y. Então é só uma mudança de escala. Quer dizer, aqui, transformar o fz em z, o AX em x e o BY em y são mudanças de escala só. Vamos pegar, se eu tiver um negócio assim, pode ser que ele estique um pouco numa direção, comprima um pouco na outra, estique ou comprima na outra, mas então fica uma coisa assim, x2 mais y2. Isso daqui é fácil de ver o que é, né? Porque você pega aqui o z, aqui você pega r igual a raiz de x2 mais y2, e isso daqui é z igual a r2. Quer dizer, z igual a mais ou menos r2. Quer dizer que é uma coisa assim, ou a mesma coisa de cabeça para baixo. E, claro, aqui é o plano XY, né? Então, cada reta que você pegar aqui tem uma parábola igual a essa, então você tem um paraboloide de revolução aqui. Claro que, se eu não tivesse feito as mudanças de escala, esse paraboloide podia estar apertado de um lado, esticado do outro, então, em vez da seção dele aqui ser um círculo, seria uma elipse. Então, a gente pode ter um paraboloide. Vamos chamar isso aqui de paraboloide elíptico. E a gente pode ter também, né, e aí o sinal do F não vai importar, esses caras podem ter sinais trocados. Então, é como ficasse uma coisa assim, né? Um é positivo, o outro é negativo, eu ajeito o sinal. Então, aqui ficaria uma coisa assim. E aí, mesma coisa, fazendo a mudança de escala, isso aqui eu posso chamar de Z, porque aí só, eventualmente, troco o Y com X, quer dizer, eu ficaria com uma coisa do tipo Z igual a X2 menos Y2. Essa coisa, eventualmente... Isso aqui, eu tenho uma certa dificuldade de desenhar, mas é uma cela. Porque, olha só, quando você olhar aqui no X contra Z, você tem Z igual a X2. Quando você fizer Z contra Y, você tem Z igual a menos Y2. Então, se você olhar, pensar assim aqui, vamos dizer, pensa que aqui está o eixo do X e o eixo do Z. Você vai ver isso assim. E aqui está o eixo dos Y, você vai ver uma coisa assim. Então, você monta aqui uma cela.
É uma cela e também pode ser chamada de paraboloide hiperbólico, né? Vulgo cela. Existe até uma superfície que não é do segundo grau, que é uma cela chamada cela do macaco, que em vez de ter só 2 lugares para sentar, tem para trás, tem um lugar para o rabo do macaco ficar também, mas aí não é do segundo grau. Bom, então, isso aqui corresponde ao caso de um dos autovalores ser zero. Tá? Bom, a gente ainda tem que... Bom, os 3 serem zero não tem graça, vira um plano, né? Mas se 2, vamos dizer, imagina que além do C ser zero, o B também fosse zero. A gente tivesse uma situação assim. Né? Então... O que isso vai nos dar, né? Vai nos dar aqui uma coisa. De novo, eu posso pegar esse com esse daqui e transformar em alguma coisa do tipo A2x2, e aí fica mais x, y mais fz mais g igual a zero. Aqui eu posso botar o sinal positivo aqui e trocar eventualmente o sinal do lado de cá. Isso daqui, para encurtar um pouco a história, isso aqui eu posso chamar de uma outra variável. Eu posso fazer... isso aqui é como se estivesse assim no plano YZ. Isso aqui representa uma reta. Quer dizer, y mais fz, vamos dizer, vou botar assim, botar aqui em laranja. Y mais fz igual a zero. Y mais fz igual a g. Vou deixar o g de fora por hora aqui, tá? E você poderia pegar uma direção ortogonal a essa daqui, ó, e escolher uma base, não sei qual é o melhor, mas escolher uma base assim, ε2, ε3, aqui a gente tem uma base, vamos dizer aqui, deixa esse cara parado, fazer uma mudança de coordenadas assim, e aí y mais fz igual a constante, corresponderia, o y mais fz seria a coordenada E3. Essencialmente, a y mais fz seria a coordenada E3. Na verdade, quer dizer, esse cara daqui é perpendicular a essa reta, né? Então, o ε3 vai ser, essencialmente, o EF. Na verdade, ele é 1 sobre raiz de E2 mais F2. Porque esse vetor agora é unitário e é perpendicular a essa reta. Então, ou ele é o ε3 para cá, ou ε3 para lá. Então, você pega esse cara. Então, o produto escalar com esse cara daqui dá a terceira coordenada. Então, isso aqui seria a coordenada ε3. Aliás, eu vou, por conta disso, vou chamar esse de ε2 e esse de ε3, né? ε2, ε3, mudar esse aqui para ε2 só para ficar mais bonitinho. Então, isso daqui seria essencialmente uma coisa assim, AX2, vamos dizer, se eu trocasse as coordenadas aqui para U e V, então aqui eu teria alguma coisa, isso aqui seria o produto escalar, né? Se você pegar aqui nesse plano
o produto escalar, ou pegar o vetor mesmo, né? Se você pegar um vetor, multiplicar escalarmente por esse ε2, o que importa, vamos dizer, a coordenada x dele não importa nada. Pega um vetor assim, x, y, z. O x está para cá. Importa as coordenadas y e z. Então, o yz escalar isso daqui daria alguma coisa que tem a ver com o tamanho desse cara daqui, um certo alfa, vezes a coordenada u, que seria essa daqui. E a coordenada v, que é de cá, não tem. Então, então aqui teria mais um certo g aqui, igual a zero. Claro que eu posso mudar de novo o nome da coordenada u para y, né? E dizer, então eu fiquei sem a coordenada z. Então aqui, esse caso corresponde, você pode fazer uma mudança de coordenadas em que uma das coordenadas vai desaparecer da equação. E aí, de novo, bom, isso aqui essencialmente é uma parábola, mas é uma parábola com a coordenada z livre. Então é como se fosse um cilindro parabólico, é uma calha parabólica. Então cai no saco da situação das equações do segundo grau, em que uma das variáveis está ausente, que é basicamente então uma cônica no plano com o z livre. Tá? Isso, vamos dizer, fecha a nossa classificação. Não sei se ficou claro aqui, eu acho que não ficou muito, estou olhando assim as caras das pessoas, né? Vamos refazer a... Hã? Não entendi. Quer dizer, você tem, nessa situação aqui, é como se você tivesse uma parábola em algum plano, né? Tá? O plano, vamos dizer, o plano é dado pelo eixo do x e esse daqui. Então você tem lá uma parábola assim, mas isso também já passou por mudança de coordenadas, na verdade. Então, no sistema original, você não sabe esse sistema, como é que ele está em relação ao sistema original. Então, no fim, o que você sabe é que você tem uma parábola num plano e as retas perpendiculares a essa parábola. Então, é uma calha parabólica que está em alguma posição no espaço. Só para explicar assim, ó, isso aqui é AX2, essa equação aqui é AX2 mais o vetor EF0 escalar XYZ mais G igual a zero. Então isso aqui está escrito em coordenadas x, y, z. O que eu estou fazendo é dizer o seguinte, eu vou manter a coordenada x, quer dizer, eu vou manter o E1, vamos dizer assim, e no plano aqui está o E2, sim, desculpa, 0 é F, né? O x é a primeira coordenada, 0 é F. Então, quando eu faço esse produto escalar, dá isso aqui. Então, eu posso dizer assim, no sistema de coordenadas x, y, z, com a base, vamos dizer que agora faz de conta que era a base canônica, eu tenho essa equação. Se eu mudar e disser, então aqui a base é 1, é 2, é 3. Aí eu digo, eu vou pegar a base E1, ε2, ε3. Quem é o ε2? O ε2, ó, é essencialmente esse cara, né? ε2 vai ser 1 sobre raiz de E2 mais F2 vezes 0 é F. Eu estou em R3, aqui eu botei só duas coordenadas porque eu estava pensando só no plano YZ, mas em R3 eu tenho isso aqui. Então esse cara daqui é o ε2. Então isso aqui
é o produto escalar do meu vetor, voltando ao meu vetor xi maiúsculo, né? Isso daqui é epsilon2 xi, que é a coordenada, como essa base é ortonormal, nesse sistema de coordenadas, a segunda coordenada do vetor xi é o produto escalar dele por epsilon2. Na verdade, aqui tem raiz de E2 mais F2. Então, a minha equação no novo sistema de coordenadas virou, se eu chamar esse sistema de coordenadas de x, uv, né? Aqui era x, y, z, ele passou a ser A2, x2, mais alguma coisa, vou chamar de alfa, u, mais g igual a zero. Aí, só para não ficar com x, uv, eu troco de novo para x, y, z, chamo u de y, e aí eu fico com A2, x2 mais alfa y mais g igual a zero. E aí sumiu a coordenada z. Tá? Bom, a moral da história aqui a gente não vai se aprofundar muito na coisa das quádricas. Claro que sempre dá para se divertir. Por exemplo, um paraboloide elíptico, né? Quando você corta esse paraboloide elíptico por um plano assim, perpendicular ao eixo dele, você espera ter uma elipse. Se cortar assim, será que é uma elipse também? Fortes chances, né? De repente, se cortar assim, deve ser uma parábola, né? Já a célula, lá, você quando corta, né, a expectativa é ter uma hipérbole. Você tem uma coisa assim, outra assim, quando corta aqui, é capaz de dar uma hipérbole. Tem um ponto lá, vamos dizer, o ponto, né, porque a célula você vem subindo do lado de cá, aí chega no ponto culminante aqui, que é o ponto mais baixo de cá, né? Ali é um ponto meio esquisito. Se você cortar por um plano certinho ali, você vai achar um par de retas. Porque ele é uma coisa... Algebricamente é muito fácil de ver, né? Z igual... Hoje está particularmente ruim esse negócio. Se tiver Z igual a x2 menos y2, se você fizer Z igual a zero, você vai ter x2 menos y2 igual a zero, né, que é x mais y, x menos y igual a zero. Então vai ser esse igual a zero é uma reta, esse igual a zero é uma reta no plano XY, já que o Z é igual a zero. Tá? Então, se for A2, se for A2, x2 menos B2, y2, aí você vai ter AX mais BY e AX menos BY. Então são duas retas passando pela origem. Já o elipsoide, a expectativa é que você pode cortar em qualquer fatia que você corte, deve dar uma elipse. A expectativa é mais ou menos... Por que eu estou com uma certa tranquilidade de dizer que é uma cônica? Né? Porque eu vou cortar uma coisa do terceiro grau, do segundo grau em x, y, z, por uma coisa do primeiro grau em x, y, z. Então, isso deve dar uma coisa do segundo grau no plano. Ainda uma observação, na realidade, quando você, vamos dizer, está aqui, a nossa superfície, sei lá como, você corta por um plano assim, a coisa mais simples a fazer, né, você tem uma coisa assim do tipo, uma equação, AX2 mais B, Y2 mais CZ2 mais DX mais... y mais fz mais g igual a zero.
esqueci. Bom, deixei de fora os termos x, y e tal. Cortou por uma coisa assim, isso é uma coisa do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero. Talvez a coisa mais simples a fazer aqui é tirar o valor de z, digamos, se o c for diferente de zero, tirar o valor de z, substituir aqui e ficar com uma equação em x e y, que vai ser uma equação de segundo grau. Só que essa equação, ó, a interseção aqui é uma coisa assim, ó, no espaço. Quando você diz, bom, vale isso, e valendo isso vai valer uma equação de segundo grau, significa que você está olhando aqui a equação em x e y dá a projeção no plano x e y. Mas a gente pode fazer os detalhes depois, mas chutar o seguinte, né? Você achou aqui uma cônica. O que você tem aqui é simplesmente jogar essa cônica aqui para cima. Isso dá para fazer de maneira que isso seja uma transformação linear. E aí a imagem de uma cônica para uma transformação linear é uma cônica do mesmo tipo. Tá? Então, vai mais ou menos por aí. Bom, então o nosso querido teorema espectral permitiu que nós refizéssemos, né, a classificação das curvas do segundo grau, mostrando que toda curva do segundo grau é uma cônica, e agora nós também conseguimos classificar as superfícies do segundo grau a 3 dimensões. Vou dedicar o resto do nosso tempo, provavelmente, não sei se vai sobrar algum para alguma outra coisa, ao próprio teorema espectral. Aqui, eu não vou me preocupar com o teorema espectral para dizer, bom, eu agora quero classificar, sei lá, as coisas do segundo grau em R4, ou as coisas do segundo grau em R18, deve ser a mesma coisa, mas eu precisaria do teorema espectral em dimensão 4, 18, mas como o teorema espectral é um teorema bastante importante, inclusive em outros contextos, né, eu vou parar um tempinho e dizer, bom, vamos considerar essa questão do teorema espectral, pelo menos em Rn. Vamos tentar essa generalização do teorema espectral. Então, bom, então, o que nós estamos buscando agora? Estamos buscando este teorema aqui, né? Vamos considerar que V é um espaço vetorial real. Claro que podemos pensar Rn, mas acho que é bom a gente pensar de maneira um pouquinho mais abstrata, né? Espaço vetorial real com produto interno de dimensão finita. Bom, o fato de ser de dimensão finita vai ser crucial na nossa demonstração, mas existem generalizações do teorema espectral para a dimensão infinita e que são relevantes vamos dizer, não só como uma generalização matemática, tá? Relevantes em física, em engenharia. Bom, e aí o que mais que a gente tem? T de V em V linear e simétrica. Quer dizer que
Produto escalar de T de U por V igual ao produto escalar de U por T de V para todos U e V em V. Isso aqui, em Rn, ou em termos de matrizes, corresponde a dizer que a matriz da transformação T na base canônica ou numa base ortonormal qualquer é uma matriz simétrica. E aí, nessas condições, a gente pode dizer que então V tem base ortonormal altos vetores de T. Pensando assim, em Rn, quer dizer, seria o seguinte, né? Você poderia ter uma coisa do tipo, vou usar ZR4, né? AX2 mais B, vou começar com W, né? AW2 mais BX2 mais CY2 mais DZ2 mais EWX mais FWY mais GWZ mais HXY mais IXZ mais JYZ, acho que eu não esqueci ninguém, né? Isso daqui, mais alguma coisa. Vamos dizer, isso aqui é a parte do segundo grau de alguma coisa, de uma equação em 4 variáveis. Então você pode pegar isso daqui e escrever assim, né? Escrever A, B, C, D. Aí esses termos aqui você põe E sobre 2, F sobre 2, G sobre 2, aí repete aqui o E sobre 2, o F sobre 2, o G sobre 2, depois você tem o H, XY, vai ser aqui o H sobre 2, H sobre 2, I sobre 2, I sobre 2, J sobre 2, J sobre 2, multiplica isso daqui assim, por WX, YZ, o resultado você faz o produto escalar por WX, YZ, e pensa assim, eu estou em R4 eu tenho produto escalar, e eu tenho o produto por matriz, então essa matriz aqui multiplicada por esse vetor dá alguma coisa que quando eu multiplicar escalarmente por esse daqui vai me produzir isso. É a mesma conta que a gente fez em R2 e R3. Então, de novo, a história poderia ser dizer, bom, isso aqui corresponde a uma certa transformação linear, isso aqui corresponde a um certo vetor, então aqui eu tenho transformação T de Xi, escalar Xi, é isso aqui. E a minha observação, então, seria dizer, ó, o que eu tenho, isso aqui, essa parte da equação, nada mais é que a representação na base canônica do produto escalar de T de Xi por Xi. Se eu conseguir uma base melhor, pode ser que esse negócio daqui dê uma coisa mais simples. Particularmente, estou interessado em sumir com o número de termos que some vai aumentando, né? Agora eu tenho meia dúzia de termos que vai desaparecer. Porque do tamanho da matriz, vamos dizer, dimensão n, você tem n termos na diagonal que sobram. E aí, fora da diagonal, você tem n ao quadrado menos n. Como eles são iguais assim, n ao quadrado menos n sobre 2. Esse é o número de termos que vai desaparecer da equação, que vai ficando cada vez
mais útil, né? Mas, então, seria a mesma história. Quer dizer, eu vou o quê? Vou buscar uma base ortonormal de autovetores, de maneira que a matriz, em vez de ter esse monte de gente aqui, que tudo seja zero. Mas eu não vou estar mais interessado em analisar essa equação. Eu estou interessado apenas em saber se isso realmente é possível. Quer dizer, isso que eu fiz para a dimensão 2 e para a dimensão 3, se é possível. Porque eu fiz uma demonstração especial em dimensão 2, depois eu refiz em dimensão 2 usando determinantes, aí eu fiz em dimensão 3 usando determinantes, só que para fazer em dimensão 3... eu precisei do fato de que apareceu um polinômio do terceiro grau e que eu garantia que ele tinha raiz real. Então eu já sei que se eu for tentar fazer a mesma coisa em R4, eu vou esbarrar nesse problema. Mas isso vai me levar a uma grande digressão por polinômios. Mas eu quero primeiro estabelecer a estratégia da minha demonstração, né? Estratégia. A minha estratégia vai ser indução sobre a dimensão de V. Porque eu já sei, bom, esse teorema se vê de dimensão 0, não vou nem pensar nele. De dimensão 1 ele é trivial, eu sei fazer em dimensão 2 e 3, até já sei mais do que precisava, né? Então, dimensão 1, 2, 3, tá bom. Eu vou até descartar, não vou precisar da dimensão 3, mas eu vou dizer, bom, eu sei fazer em dimensão 1 e 2. E aí a questão é a seguinte, eu quero supor que o V, que eu consigo fazer até a dimensão N, supor que o V é de dimensão N mais 1 e tentar mostrar que, de alguma maneira, eu posso usar o fato de que o teorema é válido em dimensão N para demonstrar o caso de dimensão N mais 1. E aí tem um truque fundamental que vou tentar explicar para vocês, então, né? Qual é o truque que vai fazer a estratégia funcionar? Depois que eu explicar por que a estratégia vai funcionar, nós vamos gastar um tempo com tática. Uma vez definida a estratégia, não quer dizer que o negócio está ganho. Porque, olha só, está aqui o meu espaço V. Está aqui a origem, meu espaço V, grandão aqui. Que eu fiz para mostrar que valia em dimensão 3? Eu fiz o seguinte, eu achei um autovetor, epsilon. Esse era um autovetor, né? Achei esse epsilon, tal que T de epsilon igual a lambda epsilon. Então eu disse, esse vai ser o primeiro cara da minha base ortonormal. Faltam os outros. Então imagina assim, que eu sei fazer para a dimensão N e eu quero fazer para a dimensão N mais 1. Então eu disse, bom, eu tenho que achar N mais 1 vetores da base ortonormal. Primeiro eu achei, de alguma maneira. Naquele caso lá, porque eu tinha uma raiz real do polinômio que era do terceiro grau. Aí o que eu demonstrei foi o seguinte, esse epsilon, ele tem um espaço ortogonal a ele. Vamos chamar esse cara aqui de epsilon 1, né? Aí a gente chama esse cara aqui de V1. O que é o V1? O V1 é o espaço dos caras que são todos ortogonais ao epsilon 1. E o que a gente viu no caso lá do R3, e que vale em geral, é que a transformação T, quando eu penso o V1 como um espaço em si, e aí por isso que eu não quis enunciar em Rn, entendeu? Porque eu vou estar em Rn, vou pegar um vetor, e aí eu vou ter um subespaço.
esse subespaço não é o Rn menos 1, ele é um, tá certo? Vamos dizer, o Rn tem os caras assim, vamos dizer, a enésima primeira coordenada, vamos dizer que está assim, você pode até pensar que o Rn menos 1 é esse daqui, também não é, mas pensar que é esse aqui. Só que você achou um vetor assim, achou um subespaço assim. Não é Rn menos 1, ele é um subespaço de dimensão n. Então é melhor pensar em termos abstratos. Então esse V1, então V1 é igual ao conjunto dos epsilon pertencentes a V, tais que epsilon escalar epsilon1 é igual a zero. E é claro, se eu quero uma base ortonormal, se eu já achei o primeiro, que é o epsilon1, os outros têm que ser ortogonais ao epsilon1, então eles têm que estar no V1. E o grande truque foi o quê? É que se eu olhar T, eu mostrei que T de V1 está contido em V1. Quer dizer, se eu pego um vetor qualquer aqui, aplico o T nele, ele cai aqui dentro. O que isso me permite? Isso me permite olhar para T como uma transformação de V1 em V1. E aí, T, vista como transformação de V1 em V1, continua tendo essa propriedade aqui, ela continua sendo simétrica. Só que o V1 agora é de dimensão n. Né? Dimensão de V1 igual a n. Né? Dimensão de V igual a n mais 1. E a minha hipótese de indução é que o teorema vale em dimensão n. Então eu tenho uma base ortonormal de V1, ou seja, eu tenho n vetores aqui em V1, 2 a 2, ortogonais, todos unitários, e cada um deles é um autovetor de V. Então eu pego esses vetores, chamo de epsilon2, epsilon3, epsilon n mais 1, junto com epsilon1 eu tenho a base ortonormal que eu queria. Funcionou em R3 por quê? Porque eu pude garantir a existência do epsilon1. Não vai funcionar em princípio em R4, pelo menos não da mesma maneira, porque em R4 o polinômio lá característico que eu vou achar vai ser do quarto grau, e aí eu não tenho assim, não posso chegar e dizer, tem uma raiz real. Então é aí que a coisa vai eventualmente empacar. Na realidade, isso que eu mostrei, só lembrando aqui, né? Por que T de V1 está contido em V1? Porque, imagina que V, lembrando aqui, essa demonstração que eu disse que tinha uma linha, como a minha linha era pequena, deu em 2, agora a linha ficou menor ainda, talvez precise de umas 4. Né? Mas se V pertence a V1, isso significa que V escalar epsilon1 igual a zero. O que significa que V vezes lambda epsilon1 é igual a zero, porque multiplicar por lambda, lambda vezes zero dá zero. O que significa que V escalar T de epsilon1 é igual a zero. Mas por conta da simetria, isso significa que T de V escalar epsilon1 igual a zero. E isso é exatamente a condição que define que T de V está em V1. Tá? Eu acho que isso aqui, na verdade, a única coisa que eu usei nessa demonstração não foi que o T de epsilon1 era lambda epsilon1. Eu usei o seguinte, que se eu olhasse, vamos dizer, se eu tivesse um subespaço aqui, e ele fosse invariante, quer dizer, T de um elemento do subespaço caísse no subespaço, e eu pegasse o ortogonal, eu acho que vai dar no mesmo. Vou destacar um pouco mais isso. Porque eu estou preocupado com o seguinte,
a minha estratégia pode passar pelo seguinte: eu não consigo um autovetor de cara para fazer isso, mas talvez eu consiga um subespaço de dimensão 2. Imagina que em vez de conseguir um autovetor, eu conseguisse um subespaço de dimensão 2 que fosse invariante por t. Tá? Imagina se eu estou lá em R516, dimensão par, né? Aí eu pego lá dentro do R516, tem um subespaço de dimensão 2, e eu sei que T dos elementos desse subespaço está nesse subespaço. Então, o subespaço de dimensão 2 invariante, eu posso pegar o teorema que eu sei em dimensão 2, aplicar aqui e achar dois vetores, dois autovetores. Já achei dois aqui, agora no espaço ortogonal a eles, deve funcionar. Quer dizer, os outros eu vou procurar no espaço ortogonal a eles. Então, eu vou tentar observar uma coisa mais geral um pouco, né? Imagina que a gente tem assim, V0, subespaço de V e T de V0 contido em V0. Será que se eu pegar os caras que são ortogonais a V0, né, vamos fazer assim, chama de V1 igual ao conjunto dos V pertencentes a V, tais que V escalar V0 igual a 0 para todo V0 pertencente ao V0 maiúsculo. A figura é a seguinte, ó, tem aqui um plano, que é o V0, e aí tem aqui claro que essa figura em R3 não faz sentido, né, mas os caras que são perpendiculares a esse plano formam um espaço V1. Essa é quer dizer, em R516, tudo bem, você tem um espaço de dimensão 2 em R516, aí o subespaço ortogonal a ele vai ter dimensão 514. Então, é grandão. Seria esse V1 aqui. Se eu mostrar que o T de V1 está contido em V1, né? Será que o T de V1 está contido em V1? Quer dizer, será que se V pertence a V1? Então, isso implica que V escalar V0 igual a 0 para todo V0 pertencente a V. Então, olha só, mas se o V0 está em V, o T de V0 está em V, porque é a minha hipótese. Então, isso significa que o V escalar T de V0 é igual a 0 para todo V0 pertencente a V. Por quê? Porque o V0 está em V, o T de V0 está em V, e o V estava em V1. Aí vai dar no mesmo, porque agora isso aqui, ó, significa que T de V escalar V0 igual a 0 para todo V0 aqui, pertencente a V0. Mas se T de V0, escalar V0 é igual a 0 para todo V0 pertencente a V0, significa que o T de V está em V1. Então, o que eu mostrei é o seguinte, olha, que se eu tenho um subespaço que é invariante pela transformação T, quer dizer, T dele está dentro dele, o espaço ortogonal a ele também é invariante. Então, olha só, se em vez de achar um subespaço invariante de dimensão 1, quer dizer, achar um autovetor, eu achar um espaço de dimensão 2 que fica lá invariante,
que eu tenho agora? A minha hipótese de indução é a seguinte: eu estou num espaço de dimensão n mais 1 e o teorema vale para a dimensão menor do que... Vamos dizer assim, estou num espaço de dimensão n e o teorema vale para a dimensão menor do que n. Dimensão 1, 2, 3, até n menos 1. Aí eu achei um subespaço de dimensão 2 e o ortogonal ele tem dimensão n menos 2. A T é invariante aqui e aqui. Então aqui tem uma base ortonormal de autovetores de T, aqui tem outra. Eu junto as duas, eu tenho uma base ortonormal do espaço. Porque sempre, se eu pegar um espaço e pegar o ortogonal a ele, né, uma base de um com a base de outro vai dar a base do espaço todo. Então essa vai ser a minha estratégia. Quer dizer, a minha estratégia vai estar baseada no seguinte lema, né? Lema. Bom, com essas hipóteses aqui, não tem nada nessas hipóteses aí que diga que é de dimensão finita, né? Mas, quer dizer, nessa parte aqui, né? T de V0 contido em V0 implica T de V0 ortogonal contido em V0 ortogonal, onde V0 ortogonal é igual ao conjunto dos V pertencentes a V, tais que V escalar V0 igual a 0 para todo V0 pertencente a V0. Não, aqui eu não usei, na verdade eu nem usei que o V0 é um subespaço. Pegou um conjunto e pronto. Tá? Então, a gente vai usar esse lema com V0 de dimensão 2, mas no lema... A impressão que dá é que essa escolha pode ser arbitrária, pode ser dimensão 2, 3... Sim, o V0, o lema está dizendo isso, o V0... quando eu demonstrei, eu supus V0 é um subespaço, aí eu peguei o subespaço ortogonal e disse que ele era invariante. Na verdade, eu nem usei que era um subespaço, mas eu vou querer isso, né? Eu vou querer pegar um subespaço vetorial de V, que eu vou querer de dimensão 2, porque de dimensão 2 eu sei, mas, em princípio, um subespaço, né? Pego esse cara... Mas aí você não poderia pegar qualquer outra dimensão? Poderia. Poderia fazer uma indução forte. Não, a indução vai ser assim, ó, eu tenho o V tem dimensão N, e eu suponho que o teorema vale para a dimensão menor do que N, a indução é forte. Aí eu vou, se eu conseguir um V0 de dimensão 1, tá bom, porque o V0 de dimensão 1, eu vou ter um autovetor. E aí, dimensão, o ortogonal tem dimensão n menos 1, aí eu uso a indução. Se eu não conseguir de dimensão 1, eu vou tentar de dimensão 2. Por quê? Porque em dimensão 2 eu sei também demonstrar o teorema. E aí eu vou preferir a demonstração sem determinante, a primeira que eu fiz, porque aí eu vou ficar com a minha demonstração toda sem determinante. Mas... porque naquela dimensão 3 valeu a pena porque o determinante já emendava na dimensão 3. Então, se eu conseguir um subespaço invariante de dimensão 2, ótimo, porque aí o ortogonal ele tem dimensão n menos 2, a minha hipótese de indução garante que o teorema vale em dimensão n menos 2, vale em dimensão 2, está resolvido. Tá? Bom, então o meu problema agora vai ser justamente provar, dentro dessas hipóteses, supondo que minha dimensão é maior ou igual a 3, né, já sei demonstrar até a dimensão 2, então supondo que a dimensão é maior ou igual a 3, provar que eu tenho um subespaço invariante de dimensão 1 ou 2, que corresponderá essencialmente a achar um alto valor ou achar
cair no caso de dimensão 2. E eu vou aproveitar essa ocasião para fazer algumas coisas algébricas, quer dizer, o resto da história aqui vai ser um bocado algébrico. Então, não está muito... Quer dizer, a nossa relação agora vai ser em torno de polinômios. A gente tem a pista de por que os polinômios entram nessa história, porque a gente viu lá com o determinante que tem o polinômio característico e, vamos dizer, o cara é alto valor, sei somente se ele é raiz do polinômio característico. Mas eu não vou mais falar do polinômio característico, ele não vai aparecer aqui nessa história. A minha primeira observação é a seguinte, olha, eu tenho, né, o V é um espaço vetorial de dimensão N, né, V, dimensão de V igual a N, e T de V em V é linear. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é o seguinte, existe um polinômio que anula T. Primeiro, o que é isso, né? Faz sentido eu pegar potências de T. Quer dizer, T, eu posso pegar T ao quadrado. O que é T ao quadrado? T ao quadrado é a transformação linear de V em V, que pega o vetor Vzinho e leva em T de Vzinho. T de Vzinho está em V, eu posso aplicar T. Né? Em geral, T elevado a K mais 1 vai ser a transformação linear de V em V, que leva V em T de T, K de V, supondo que isso está definido. Tá? Então você vai aplicando, são as potências. E, bom, T elevado a 0 é igual a identidade. Então, se eu tiver um polinômio, sei lá, AK, XK, mais A0, isso aqui chamando P de X, eu vou dizer que P de T é igual a AK T elevado a K mais AK menos 1 T elevado a K menos 1 mais A1T mais A0 vezes a identidade. Como todas essas são transformações lineares de V em V, eu posso somar. Isso aqui significa que, quando eu aplicar isso no vetor U, vai ser esse em U, vamos dizer, eu aplico TK em U, multiplico por AK, aplico TK mais 1 em U, multiplico por esse aqui, tá? Depois somo tudo. Então, ó, eu afirmo o seguinte, que existe um polinômio, então, proposição, existe P polinômio tal que P de T é igual a 0. Parece absurdamente difícil, mas eu vou dar um argumento relativamente simples. Olha só, meu espaço tem dimensão N, a minha transformação linear é do espaço nele. Então, ela é característica. Se eu fixar uma base em V, essa transformação linear é dada por uma matriz N por N. Né? Então, se eu pensar o espaço, chama assim de L de V igual ao conjunto das T de V em V, T linear. Eu digo que L de V é N ao quadrado. Basicamente, por quê? Porque tem esse espaço, o espaço das transformações lineares de V em V, essencialmente é o espaço das matrizes N por N. Se eu fixar uma base para V, a cada transformação linear corresponde a uma matriz N por N e vice-versa. E as operações também se mantêm.
Ora, as matrizes n por n, a gente sabe que é o Rn ao quadrado em formação de batalha. De parada militar. Né? 7 de setembro, o Rn ao quadrado, vai lá, todo mundo se organiza e vai. Né? Então, ele tem esse espaço em dimensão n ao quadrado. Tá? Muito bem, se ele tem dimensão n ao quadrado, ó, vamos pegar n mais 1 vetores, n ao quadrado mais 1 vetores nesse espaço, que são identidade, t ao quadrado, etc, etc, até tn ao quadrado. Tem n ao quadrado mais 1 vetores nesse espaço que é de dimensão n ao quadrado. Então, eles são linearmente dependentes. Então, existe uma combinação linear deles que dá o elemento nulo disso aqui, quer dizer, a transformação linear identicamente nula. Quer dizer, você pode fazer A0i mais A1t mais A2t2 mais a n ao quadrado tn ao quadrado, isso aqui vai ser sempre zero. Então, tem um polinômio de grau, no máximo, n ao quadrado, que anula t. Observação, tem um teorema de Cayley-Hamilton, que diz que, na verdade, tem um polinômio de grau n, e que é o polinômio característico, aquele que a gente obtém lá do determinante. Não é no mínimo n ao quadrado? Não, é no máximo, porque, quer dizer, existe um polinômio, é claro que existe polinômio de grau maior ainda, né? Mas eu sei que aqui já tem, eu não preciso botar tn ao quadrado mais 1, né? Se eu botar tn ao quadrado mais 1, vai ter também um polinômio, que até pode ser o mesmo. Tá? Que aqui não tem nenhuma garantia que esse cara é diferente de zero. Bom, muito bem. Então, tem um polinômio que anula o t. E eu vou pegar todos os polinômios. Então, eu vou pegar o que eu estou fazendo aqui vale para transformações lineares em espaços com escalares reais, e complexos também vale. Tá? Só uma observação assim, mas vamos pensar em R. Tá? Eu vou pensar então agora, pega todos os polinômios que anulam t. Então, considera P igual ao conjunto dos polinômios. Eu vou pensar os escalares reais. Não sei se vocês conhecem a notação, isso aqui são os polinômios a coeficientes reais. Né? Polinômios, vamos botar então, vamos sintetizar um pouco, né? O conjunto dos P em R de x, tais que P de t igual a zero. Na verdade, eu vou pegar o P asterisco menos o polinômio identicamente nulo. É porque o polinômio identicamente nulo, ele não tem grau. E aí eu vou pegar, desses caras que sobraram, eu vou pegar um de menor grau. Então tem alguém aqui, né? Porque eu mostrei que tem um polinômio que não era identicamente nulo. Eu acho que eu nem mencionei no enunciado, né? Mas é claro, polinômio identicamente nulo não teria graça. Então tem um polinômio não identicamente nulo que anula t. Então eu pego todos os polinômios que anulam t e que não são identicamente nulos, vou olhando para o grau e vou lá e escolho um de menor grau, sei lá, 3, 15, 18, sei lá, 1 grau. Né? Então eu vou chamar, e aí eu pego esse cara, pode ser que o coeficiente dele, do termo de maior grau dele não seja 1. Então eu divido pelo coeficiente do termo de maior grau para ficar 1. Então eu vou chamar esse cara assim de P índice T, né? É um cara, tá?
com as propriedades seguintes, né? O grau é o menor nesses caras aqui, dentre os polinômios que anulam T, ele é um dos de menor grau. Pode ser que tenha... Bom, com certeza tem todos os múltiplos dele, também satisfazem, né? Mas, segunda coisa, pense T é mônico. Mônico é a maneira, jargão, né, para dizer que tem termo de maior grau igual a 1. Tá? Então, eu dividi, ficou... basta isso, né? Quer dizer, eu podia ter separado aqui em duas propriedades, né? Dizer que ele anula T e que ele é de menor grau entre os que anulam T, mas deixa assim. Eu digo que esse cara é único. Tá? Esse cara daqui é chamado o polinômio mínimo de T. Esse O aqui eu tenho que justificar, porque que tem um, eu sei, né? Mas podia ter outro. Então imagina que você tenha o nosso P índice T aqui e um outro Q que tem as mesmas propriedades. Faz a diferença entre eles. Quando você faz a diferença entre eles, você tem um polinômio que anula T. Porque se os dois anulam T, a diferença anula T. Como os dois têm o termo de maior grau igual a 1, o termo de maior grau foi embora. Então o grau baixou. Então eu teria um polinômio anulando o T, cujo termo de maior grau, vamos dizer, de grau menor que o menor grau aqui. O que não vai ser possível a menos que ele seja zero, né? Porque se ele for diferente de zero, eu divido pelo termo de maior grau e fico com um polinômio de grau menor ainda. Então esse é O. Esse cara é o polinômio mínimo de T. Tá? Esse cara então é um polinômio a coeficientes reais. Na verdade, esse cara daqui, alguém vai ser alto valor de T sem somente se for raiz desse polinômio. Tá? Então, vamos fazer uma observação. Observação, na verdade, é uma proposição, né? Lambda é alto valor de T, sem somente C, ele é raiz desse polinômio. Acho que não vou parar nisso agora, porque... Ou será que eu paro? Vamos parar nisso, não tem tempo. Por que se o lambda é alto valor de T, o PT de lambda tem que ser zero? Imagina que você tem T de epsilon igual a lambda epsilon com epsilon não nulo. Então, nosso polinômio P índice T de T, a gente sabe que isso aqui é zero. Bom, em particular, se eu aplicar isso em epsilon, vai ter que dar o vetor nulo. Isso é aplicado em qualquer vetor dá zero. Vamos escrever isso aqui. Então, isso aqui vai ser, sei lá... Bom, o termo de maior grau é diferente. Isso aqui vai ser T elevado a K mais AK menos 1. T elevado a K menos 1 mais A1T
mais a zero identidade, isso aqui é aplicado em epsilon, né? O que vai dar isso? Isso aqui vai me dar, como t de epsilon é lambda vezes epsilon, quando eu aplicar t elevado a k em epsilon, vai dar lambda k vezes epsilon. Depois eu vou ter ak menos 1, e aqui vai ser lambda k menos 1 vezes epsilon, etc. Aqui eu vou ter A1 lambda epsilon, e aqui eu vou ter A0 epsilon. Bom, mas isso daqui é a mesma coisa que eu dizer que isso é lambda k mais AK menos 1, lambda k menos 1, mais A1 lambda, mais A0, vezes epsilon. Mas isso daqui é o polinômio aplicado em lambda. Então, esse número vezes epsilon tem que dar zero. Como epsilon é não nulo, esse número tem que ser zero. Então, acabei de provar que se o lambda é um alto valor de t, então o polinômio, na verdade, não só esse polinômio mínimo, mas qualquer polinômio que anula t, aplicado em lambda, vai dar zero, né? Então, P de lambda é zero. Será que vale a recíproca? Será que se PT de lambda é zero, então lambda é um alto valor? Menos evidente, né? Eu acho que eu vou precisar de uma coisa que eu vou querer provar, né? Imagina que PT de lambda seja igual a zero. Como é que eu vou fabricar um autovetor para esse cara? Acho que eu vou precisar de mais alguma coisa mais para frente. Eu vou, em vez de fazer isso agora, eu vou continuar nos polinômios. De qualquer maneira, já, vamos dizer, a parte que está assim até agora não dependeu de nada de especial, né? Eu acho que essa aqui vai depender de alguma coisa mais. Eu queria desenvolver o seguinte sobre polinômios. A ideia de fatorar um polinômio, né? A gente está valendo para a gente o teorema fundamental da álgebra, o teorema fundamental da álgebra a gente demonstrou na primeira parte do curso. Quer dizer, todo polinômio todo polinômio a coeficientes complexos tem raiz complexa. Tem um subproduto do teorema fundamental da álgebra, que é o seguinte, é que todo polinômio a coeficientes complexos se fatora como produto de termos do primeiro grau. Também, quer dizer, então, isso aí está ligado ao fato de que toda vez que você tem, vamos dizer, se você tem P de lambda igual a zero, então P de x é igual a x menos lambda
vezes um Q de x. Talvez vocês tenham visto isso no colégio e tal, uma coisa assim. Isso aí está ligado ao fato de que você pode dividir dois polinômios. Tem uma coisa que é chamado algoritmo da divisão. Por que isso é verdade, na verdade? Porque você tem P é um polinômio, x menos lambda é outro polinômio. Aí você divide P por x menos lambda. O algoritmo da divisão garante o seguinte, que se eu dividir esse polinômio por esse daqui que é de grau 1, eu tenho um quociente, então esse daqui é igual a isso daqui vezes um Q de x e mais um resto. E o resto tem que ser de grau menor do que esse daqui. No caso, como esse é de grau 1, ou esse resto é nulo, quer dizer, o resto é de grau menor ou é nulo. Ou esse resto é nulo, ou ele é uma certa constante aqui. A. Mas se não for nulo, essa constante A vai me atrapalhar aqui, porque se eu fizer P de lambda, isso é zero. Isso daqui vai dar zero, mas sobra o A. Então o A tem que ser zero. Então isso vai me garantir que sempre, se eu achar uma raiz lambda, eu posso escrever P de x como x menos lambda vezes um cara de grau menor. E aí eu acho uma raiz para esse, divido de novo, divido então um polinômio a coeficientes complexos, se fatora com um produto de termos do primeiro grau, que são essencialmente x menos as raízes complexas. No caso real, que é o nosso caso, o que eu posso dizer? Bom, tem raízes complexas, mas aí a fatoração vai me dar uns caras que não são polinômios a coeficientes reais. Mas a gente tem o fato que quando o polinômio tem coeficientes reais, dá para a gente ver o seguinte, né? Se P de x é igual a nxn mais a zero, se você fizer P, imagina que x seja um número complexo, quer dizer, os coeficientes são reais, mas você pensa nos complexos. Então, esses caras são reais, mas imagina que o x seja um complexo, você bota o x barra, isso vai dar o quê? Vai me dar o conjugado, P do conjugado vai dar a n, x barra n, mais a1, x barra, mais a zero. Só que como esses caras, o conjugado do AN é o próprio AN porque o AN é real. O conjugado do AN-1 é o próprio AN-1 porque ele é real. O conjugado do A1 é o conjugado... Então isso daqui é o conjugado desse cara, que é igual ao P de x conjugado. Mas se o P de x for zero... Suponhamos que x seja uma raiz, então P de x igual a zero. Então P de x barra vai ser o conjugado do P de x. Como esse é zero, isso aqui será zero. Isso mostra, né, que quando você tem um coeficiente, um polinômio a coeficientes reais, se você achar uma raiz z1 aqui, ele é uma raiz do polinômio, se você pegar o conjugado Z1 barra, esse cara também é uma raiz do polinômio. Então, acontece o seguinte, né? Imagina que o nosso polinômio P igual a nxn mais a zero, tem coeficientes reais. Como isso aqui, eu posso dizer que os reais estão contidos nos complexos, ele é um polinômio a coeficientes complexos. Então eu posso escrever P de x igual a n, que eu boto em evidência, aí eu vou ter x menos z1, x menos z2,
x menos en, onde esses caras são as raízes. Isso vai ser consequência do algoritmo da divisão. Só que as raízes são 2 a 2 conjugadas. Então, na verdade, vamos dizer, eu tenho x menos, digamos que a primeira raiz seja a mais bi. Essa é uma raiz. Então, com certeza, aqui tem o termo também x menos a menos bi, que é a conjugada. Quando eu multiplicar isso como números complexos, né, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar x2, depois eu tenho esse vezes x e esse vezes x, quando eu somo, vai dar menos 2ax, tá certo? Ó, aqui eu tenho ax, quer dizer, menos ax, menos bx. Daqui eu tenho menos ax mais bx, então o bx desapareceu. E depois eu tenho esse vezes esse, mas esse vezes esse vai me dar A2 mais B2, que é A mais BI vezes A menos BI, dá A2 menos BI ao quadrado, vai dar B2. Então, ó, é uma mágica, né? Se você pega as raízes, você fatora o polinômio aqui, as raízes complexas aparecem, mas se você agrupar cada raiz com a sua conjugada, dá uma coisa do segundo grau, que só tem coeficientes reais. Então, moral da história, você pode fatorar, né? Vamos colocar assim como consequência dessa coisa, né? Se P é um polinômio a coeficientes reais, então P se fatora nos reais como produto de polinômios de graus 1 ou 2. Porque, claro, pode ter caras aqui que são raízes reais, então as raízes reais ficam. E as raízes complexas, 2 a 2, se transformam em coisas do segundo grau. Isso aqui, desse resultado, eu vou precisar. Mas, acho que por via das dúvidas, vou na próxima aula discutir também o algoritmo da divisão para mostrar esse negócio. Não sei se vocês estão vendo isso em álgebra, se não estão vendo. Eu quero deixar essa dívida por aí. Tá?